Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando esta terça-feira, véspera de jogão, já tô aqui ó, esfregando as mãos. Vamos começar falando sobre o que? Libertadores já? Vamos falar, Libertadores, oitavas de final, Fogão e Palmeiras, todos os ingressos vendidos ali, cerca de 34 mil ingressos que foram disponibilizados e ontem foi sold out, esgotado aí a carga de ingressos para amanhã. Parabéns aí para a torcida do Fogão, né? A gente voltar a ver o Nilton cheio numa partida tão importante. Falando em Liberta, os jogos das oitavas começam hoje, tá? Então, dando um repasse aqui. Duelo de brasileiros, duelo de tricolores, o Grêmio recebe o Fluminense, só que lá em Curitiba, no Couto Pereira, às 19 horas. Outro brasileiro jogando hoje, tá? São Lourenço e Galo atuando lá no Nuevo Gasômetro às 9h30 e fechando a rodada, pelo menos no dia de hoje, temos o confronto entre Colo-Colo e o Júnior Barranquilla, que saiu do nosso grupo, né? O jogo vai ser lá no Monumental de Santiago, também 9h30 da noite. Então, começando as oitavas de final, que como vocês sabem, tem o nosso jogo amanhã, depois tem jogo até quinta-feira, a primeira rodada aí de oitavas, né? Jogos de volta na próxima semana, beleza? Galera, o jornalista Vene Casagrande se pronunciou aí, botei na thumb, né? O assunto do Damian Soares, cada hora surge uma notícia nova, né? Chegou a se falar aí, pelo menos a primeira notícia que surgiu, até falei aqui no canal, era de que o Botafogo só aceitaria uma transferência do jogador uruguaio para o Peñarol, com cifras ali em torno de 3 milhões de dólares. O problema é que o Peñarol não tem grana, não temos plata. Enfim, e a notícia que surgiu agora, o Vene Casagrande falou que o Botafogo pediu 400 mil dólares, né? Bem abaixo do que esse primeiro montante aí que foi falado, tá? 400 mil dólares, hoje dá ali em torno de 2 milhões e 100 mil reais, tá? Mas o Peñarol também não tem essa grana. Na verdade, o Peñarol considera que é um valor alto para um jogador, né, com a idade mais avançada, que é o caso do Damian Soares, né? O Botafogo, óbvio, né, e com toda a razão, não gostou de como a coisa foi conduzida, né, tanto pelo jogador como com o próprio clube uruguaio, o Peñarol. Só relembrando aqui rapidamente, o Peñarol não procura o Botafogo diretamente, né? O Peñarol vai direto no jogador, algo que pode realmente gerar até uma reclamação formal do Botafogo junto à FIFA, né? Não foi nada ético, né? O Peñarol, e aí o Damian Soares criou aquela história de que não estava adaptado ao Rio de Janeiro, enfim, forçou uma saída. Quando o Botafogo descobriu toda a história, isso pegou muito mal, né? Pegou muito mal. Inclusive ontem o Arthur Jorge comunicou ao camisa 22 alvinegro de que ele não faz mais parte dos planos para esse ano. O jogador segue treinando em separado lá no Lonier, em horários alternativos, enfim, não treina mais com o grupo e criou-se esse impasse, porque por mais que o Botafogo tenha batido o pé, inclusive não deixou, né, de manter o nome do Damian na Conmebol, né, para essa fase de oitavas, o que irritou o Peñarol. Isso é o mais incrível, né? O Peñarol age de forma totalmente antiética. O seu presidente admite a situação de que houve esse contato com o jogador antes de contactar o próprio Botafogo, né? Forçou ali todo um teatro, né? E ainda acha que o Botafogo errou em não tirar o Damian Soares da lista das oitavas de final da Libertadores, né? Coisas incríveis do futebol. Mas o impasse feito, o Botafogo também, obviamente, que não ganha nada em manter o Damian Soares treinando no Lonier e pagando salários ao jogador, né? Então, a notícia além dessa questão aí dos 400 mil dólares, que o Peñarol também falou que não tem plata, o Botafogo então tenta alguma outra forma de, alguma composição de não se sentir lesado de ver o jogador saindo, né, rumo ao clube uruguaio, sem o Botafogo ter nenhuma recompensa. Então, surgiu também a notícia do jornalista uruguaio Federico Buissan, tá, que o Botafogo tenta uma solução política, que seria o seguinte:
todos os jogadores, novos talentos da base do Penharol que fossem eventualmente ser negociados, provavelmente com a Europa, né, seriam também oferecidos ao Botafogo, né? O Botafogo teria a oportunidade de igualar a proposta, né, e de repente até ficar com algum desses jogadores, tá? Então essa é uma informação interessante. O único jogador, né, considerado uma joia do Penharol, que seria uma exceção aí, seria o Germán Barbas, de 16 anos, né? Que provavelmente irá direto do Penharol para a Europa, tá? Então houve também, segundo o Federico Buissan, essa tratativa aí do Botafogo para, quem sabe, né? Tudo bem, a gente perde agora em relação a essa situação do Damian Soares, mas lá na frente o Botafogo ter o benefício de poder contar com algum jogador aí que seja considerado muito promissor, né, da base do Penharol. Mas por enquanto tudo segue como antes, né? Damian Soares, filme queimadaço, né, com o Botafogo, com o próprio elenco, né? Essa notícia toda não caiu bem junto ao elenco alvinegro, e eu acho que tem que ser assim. O Botafogo agiu corretamente, porque vocês imaginam se o Botafogo faz vista grossa, né, para essa história toda, né, de não adaptação do Damian Soares e libera facilmente para o Penharol, abre um precedente muito perigoso para que outros jogadores também sejam aliciados por outras equipes, né, e saiam e larguem o Botafogo, abandonem no meio da temporada. Ainda mais agora, né? O Damian Soares conseguiu ainda escolher o pior momento possível, né? O Botafogo, aquela altura ali, quando ele pede para não viajar para a Bahia, ia fazer um jogo decisivo pela Copa do Brasil, e às vésperas dessa semana, né, que estamos começando, né? Começamos ontem, mas de 2 duelos com o Palmeiras, e ainda no meio disso aí um recheio aí, um clássico com o Flamengo, né? Então, assim, momento muito ruim essa saída do Damian Soares, e é óbvio que a gente isenta o Botafogo, né, nessa questão de que agora o Botafogo foi pego de surpresa, né? Foi pego de calça curta, como se dizia antigamente. O Botafogo vai ter que buscar um jogador para a posição, já que conta só com o Matheus Ponte, que é um jogador que tem dado conta do recado, mas muito jovem, né? Estava sendo preparado para vir a substituir o Damian Soares, de repente daqui um ano e meio, né? Então o Matheus Ponte já foi aí jogado aos leões, né? E o Rafael, que, enfim, todo mundo sabe a situação do Rafael aí, é muito delicada, reta final de carreira, e esse retorno dele que, enfim, está ainda muito difícil de acontecer. Então o Botafogo tem que ir ao mercado, né? Se antes era urgente, né, e ainda é urgente buscar um zagueiro, o Botafogo também precisa buscar um lateral direito, porque não dá para contar só com o Matheus Ponte. É isso, sobre o Damian, essas são as novidades. O Botafogo tentando resolver esse impasse todo aí que foi criado. Galera, ainda no mercado da bola, a Eagle Football, segundo canais vascaínos, está negociando, né, tem interesse, melhor dizendo, no atacante Ryan do Vasco, tá? Atacante de 18 anos, um jogador aí também considerado muito promissor, né? Uma joia da colina, segundo os vascaínos. Ele que no início do ano foi mais aproveitado lá no Vasco, né? Fez uma sequência maior, depois perdeu um pouco de espaço e retornou, né, no clássico contra o Fluminense, justamente no Nilton, agora no último sábado, né? Voltou a atuar em 18 jogos, ele marcou apenas um gol, né? Mas é tido realmente como uma grande promessa. O Grupo Eagle tem interesse, a princípio não seria para ele vir jogar no Botafogo, até por conta, assim, imediato, né? Ele já fez os 7 jogos pelo Brasileirão, pelo Vasco, né? Então também não seria nenhum reforço imediato para o Botafogo. Fala-se em Crystal Palace e Lyon, tá? O Crystal Palace tem aquela questão de pontuação, e também acho mais difícil, porque a gente sabe, nos bastidores, que o próprio Crystal Palace talvez deixe de fazer parte da Eagle daqui a pouco, né? O Textor não é segredo para ninguém, está tentando vender as suas ações lá do Crystal Palace e está com interesse no Everton, né? Enfim, então acredito que talvez o Lyon ou até o próprio Molenbeek fossem destinos aí para o Ryan. E justamente o staff do jogador, né? O jogador de 18 anos já tem staff.
analisa, né, o que a Eagle está imaginando para o jogador. Obviamente que talvez o Molenbeek não seja um destino, né, ideal, né, para os empresários do Ryan, e talvez eles queiram saber mais detalhes para onde que ele iria, né? O jogador estaria sendo avaliado em 10 milhões de euros. É impressionante, né? Hoje em dia, qualquer jogador que surge, 10 milhões de euros. Claro que não é qualquer, mas assim, estou exagerando, mas que é uma quantia, né, gigantesca, né, fora do mundo do futebol, então nem se fala. Aí, mais de 60 milhões de reais. E aí surgiu também a notícia de que o Botafogo, melhor, a Eagle, né, pode envolver algumas situações aí na aquisição junto ao Vasco. O Vasco, todo mundo sabe, vai reformar São Januário e vai ficar impedido de jogar lá em São Januário durante um bom tempo, um longo tempo. Então saiu também uma notícia de que o Botafogo poderia envolver o próprio estádio do Newton Santos, né? A Eagle colocar à disposição o Newton Santos por uma sequência longa de jogos, falou até em 60 jogos, para o Vasco, nessa composição aí dos 10 milhões de euros, tá? A Eagle não está sozinha, tem a concorrência aí, pelo menos a informação que chega é que o Sporting de Portugal monitora o Ryan, assim como também a Blue Coal, né, que é o grupo do Chelsea da Inglaterra, seriam aí também concorrentes pelo jovem jogador vascaíno. E ainda tem mais uma composição também, além dessa do Newton Santos, se falou da empresa que o Tairo Arruda tem, né, e que esteve envolvido ali também com a 777 indo para o Vasco, enfim, e que o Vasco também deve uma grana para a empresa do Tairo, né, o nosso CEO, então também seria uma oportunidade de sanar essa situação aí do Tairo Arruda com o Vasco da Gama. Vamos acompanhar aí cenas dos próximos capítulos. E aí, comenta aí embaixo. Você conhece, você acompanha o Ryan no Vasco? Seria uma boa aí para o grupo Eagle, né? Como eu falei, provavelmente não seria para vir para o Botafogo, pelo menos nesse primeiro momento. Eu falei do Everton da Inglaterra, né? Clube que o Textor aí tá de olho, né? Que inclusive também tinha envolvimento com a 777. Agora eu vou falar do Everton jogador. E não é o Everton Ribeiro, não. É o Everton do Juventude, né? Que fez o pênalti no Carlos Alberto. Pênalti não marcado, diga-se de passagem, no Alfredo Jaconi, né? E aí comentei aqui ontem, né, que o PC Oliveira fez toda uma história para dizer que não foi pênalti, enfim, quase que botou a culpa ali no Carlos Alberto por sofrer o pênalti, mas o interessante é que o PC, depois de fazer toda essa análise, ele foi uma voz única ali no programa do Sport TV, os outros debatedores não concordaram, né? O Led Carmona até falou assim, PC, nessa aí não vou fechar com você não, para mim foi pênalti. Ana Thaís Matos também falou a mesma coisa, Joana de Assis a mesma coisa e o Ramon Mota também a mesma coisa. Toda a bancada do Sport TV discordou da teoria ali do PC Oliveira para dizer que não foi pênalti, né? Um pênalti é muito fácil de ver, né? E que, aliás, também a transmissão ignorou, né? O PC Oliveira usou isso até como argumento. O lance ali mostrou rápido, nem tinha comentado nada porque a própria transmissão não falou. Quer dizer, o argumento do PC Oliveira passa pelo fato de não ter sido falado na transmissão o pênalti, e acho que o torcedor alvinegro que estava ligado ali, prestando atenção no jogo, viu na hora. Pô, aquilo ali foi um atropelamento na área que o Carlos Alberto sofreu do jogador Everton. Galera, Tiquinho Soares, né? O Tiquinho voltou a treinar normalmente no Lonier. Imagens olha aqui, Tiquinho. Imagens da Botafogo TV mostraram o Tiquinho treinando com bola, o que obviamente aumenta as chances aí dele ser relacionado para o jogo de amanhã, né? O Tiquinho foi poupado aí dos 3 últimos jogos, Atlético Goianiense, Bahia e Juventude, porque estava sentindo ali um desconforto nos joelhos. Então o Tiquinho aí deve ser relacionado. Se ele vai para o jogo é outra história, né? Lembrando que o Tiquinho foi autor do gol justamente da nossa vitória contra o Palmeiras aí recentemente. E eu acho que aquele jogo ali foi muito importante
para a gente afastar os fantasmas de 2023, né? Vieram todas aquelas memórias, né? Foi aquele déjà vu e a gente, felizmente, virou essa página. O momento do Botafogo, claro, que não é dos melhores. O Botafogo acho que viveu um momento melhor até quando enfrentou o próprio Palmeiras, como eu disse, recentemente, né? Hoje a gente tem esse problema do Damian Soares, hoje a gente não conta com o Júnior Santos, né? Lesionado, mas o Palmeiras também tem os seus problemas. Amanhã falarei mais sobre o confronto, né? E também tem a questão da zaga, né? O Botafogo é muito mal aí defensivamente, especialmente nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a derrota para o Cruzeiro e agora essa derrota aí com momentos ali vergonhosos, né? Lá em Caxias do Sul. Falando em zaga, quem também apareceu na Botafogo TV treinando foi o Pablo, né? O zagueiro que desde que foi contratado atuou só alguns minutos no começo do ano, sempre a volta aí com lesões, né? E o departamento médico do Botafogo trata com muita cautela esse retorno do Pablo. Pode ser que ele seja relacionado? Pode ser, mas a gente também fica numa dúvida se seria aproveitado pelo Arthur Jorge, sabendo que o Arthur Jorge não tem aproveitado o próprio Luiz Segovia, que viaja várias vezes com o Botafogo. Ele está conhecendo o Brasil todo, né? Luiz Segovia viaja, ganha milhagem, mas não ganha minutagem, né? Não tem a confiança do treinador. Inclusive, no próprio jogo lá de Caxias do Sul, o Arthur Jorge chega a colocar o Marçal improvisando, né? Já é a segunda vez que ele faz isso, improvisando o Marçal na zaga, né? Então, realmente, a gente fica naquela expectativa. Mesmo que o Pablo tenha condições de jogo, será que ele vai ser, de fato, uma opção, né? Tomara que o Botafogo não precise mexer. Acho que Bastos e Barbosa ali tem dado, de certa forma, conta do recado, né? O Barbosa cresce de rendimento jogando ao lado do Bastos, mas o Botafogo precisa, né? Eu sei que vocês vão comentar, tem gente que comenta aqui todos os dias, cadê o zagueiro, cadê o lateral, né? O Botafogo realmente já passou da hora de trazer jogadores para essas posições e que cheguem podendo jogar, né? Tendo a moral de atuar, porque não adianta, como eu falei aqui do Segovia, ser um jogador que é meramente, né? Enfim, é só um nome, né? A gente sabe que o Arthur Jorge não vai lançar ele em campo, já teve oportunidade para isso e não o fez, ou seja, não confia no jogador. Beleza? Galera, é isso, vai dar 18 minutos, expectativa alta, claro, para o jogo de amanhã. Quero também saber de vocês se caso o Tiquinho tenha condições de jogo, se ele deve realmente começar jogando, né? O Tiquinho tem aquela questão também que normalmente quando ele começa no banco e entra, ele não vai tão bem, né? Parece que ele fica meio desconectado ali, demora a entrar na partida. Então, se o Tiquinho estiver em condições, eu começaria jogando com ele, né? Mas, claro, sem a gente descuidar. A gente sabe que o Palmeiras é uma equipe, mesmo também não vivendo uma boa fase, né? É uma equipe perigosa, né? Eu já falei aqui ontem, repito, eu iria até com o Marçal no lugar do Cuiabano para a gente tentar fechar um pouco mais ali, enfim, já que teremos o jovem, o Matheus Ponte na outra lateral, né? E é um jogo para a gente abrir vantagem, né? Ir tranquilo, né? De certa forma, para o jogo lá do Allianz, né? É um jogo para o Botafogo fazer o que não fez justamente contra o Bahia, né? Abrir uma vantagem ali de 1 ou 2 gols. A meta, né? Seria o mundo perfeito. Beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal e amanhã tem mais fogão pra cima. Valeu!